O Senhor Destino, ou Dr. Fate no original, é um dos, se não o mais poderoso mago do universo DC. Só que o manto do super-herói já foi passado muitas vezes, por muitos personagens. Mas a sua essência é a mesma, porque o poder dele, na verdade, vem dos seus artefatos místicos, principalmente do Elmo de Nabu. Para você entender um pouco melhor o personagem, os seus poderes e até a sua importância, eu já fiz um vídeo explicando a origem e a biografia Isso vai acontecer muito. Do Senhor Destino. E eu recomendo muito que você veja esse vídeo antes de continuar esse daqui. Porque o vídeo de hoje é para listar todos os 10 personagens que já foram o Senhor Destino da DC nos quadrinhos. O primeiro Senhor Destino é o mais conhecido e o mais poderoso. Criado em More Fun Comics número 55 de 1940, surge Kent Nelson. Kent Nelson e o seu pai Sven Nelson faziam uma escavação arqueológica na Mesopotâmia e encontraram a tumba de Nabu. Só que quando o garoto puxa uma alavanca, ele traz Nabu de volta à vida, mas isso matou seu pai. Nabu é um dos Lordes da Ordem e assume Kent Nelson como seu aprendiz nesse momento. Kent tem o seu corpo envelhecido e passa por um treinamento, aprendendo sobre os segredos do universo, recebendo o poder de voar e de manipular matéria. E com o amuleto de Anubis, o manto do destino e o elmo de Nabu, ele se torna o Senhor Destino. Kent Nelson é um membro fundador da Sociedade da Justiça da América e um dos heróis mais poderosos da Era de Ouro da DC nos quadrinhos. No pós-crise, ele passou a viver na Torre do Destino, numa dimensão única, ao lado da sua esposa Inza Kramer. E quando Inza morreu, Kent Nelson quis morrer também, mas Nabu não permitiu. Isso só seria possível com um substituto para o elmo do Senhor Destino. Então ele foi atrás de alguém. Esse Kent Nelson, inclusive, foi o personagem que voltou para o universo DC atualmente na fase do Renascimento. Mas no meio desse caminho aí, logo depois da primeira morte, entre aspas, de Kent Nelson, em 1987 surge o segundo a assumir o manto, Eric Strauss. Eric era um garoto de 10 anos que foi envelhecido por Nabu, como ele fez com Kent Nelson no passado. Eric teve uma infância sofrida, com um pai abusivo, mas com uma madrasta bondosa e bastante protetora chamada Linda Strauss. Só que ele descobre que, para assumir o posto de Senhor Destino, a transformação deveria ser num triângulo entre homem, mulher e destino. Assim, Eric e a sua protetora, Linda Strauss, se fundem para criar a nova personificação do Senhor Destino. Ou seja, Eric se tornou o segundo Senhor Destino, mas Linda Strauss ao mesmo tempo se tornou a terceira Dr. Fate, traduzida por aqui como Senhora Destino. Isso porque Eric e Linda eram metade de uma coisa só. Inclusive Linda teve que seguir mantendo o manto sozinha por um tempo depois da morte de Eric nas mãos de Darkseid. Com o tempo, Linda acabou morrendo também em combate contra os Lordes do Caos. E para reassumir o posto de Senhor Destino, Nabu tentou trazer Kent Nelson de volta. Mas só foi possível trazer a sua falecida esposa, Inza Kramer. E ela é quem se torna a quarta a assumir o manto, a nova Senhora Destino, que inclusive atuou ao lado da Liga da Justiça até a volta de Kent Nelson um tempo depois. Com a Zero Hora em 1994, Kent e Inza foram destruídos. Mas praticamente no mesmo momento disso acontecer, o casal teve que escolher às pressas um substituto, e o escolhido foi Jared Stevens. O problema é que ele era um jovem mercenário, e sem muita opção, foi passado para ele o manto de Senhor Destino em 1994. Mas ele preferia se autodenominar só como Destino. Jared inclusive reconfigurou os artefatos místicos de Nabu, envolvendo a capa no seu braço e transformando o elmo numa espécie de faca.
O próximo da lista tem uma história um pouco bizarra, para falar o mínimo. Porque o próximo a assumir o manto de Senhor Destino foi Hector Hall. Em 1983, a DC apresentou o filho de Carter Hall, o Gavião Negro, e de Shiera, a Mulher Gavião. O seu nome era Hector Hall. Na década de 80, ele se tornou o Escaravelho de Prata, mas foi corrompido e morreu. Só que ele foi mantido não no mundo dos mortos, e sim numa dimensão dos sonhos alternativa, criada por Brute e Glob. Sonhos desgarrados do sonhar durante a ausência do Sandman nesse período. E eles o transformaram num próprio Sandman. Até que o verdadeiro Morpheus voltou e enviou Hector para o reino dos mortos. Mas Hector, por ser filho de Carter Hall, herdou a sua maldição de reencarnar. E ele reencarna como filho de Hank Hall e Dawn Granger, os heróis Rapina e Columba. Como esse renascimento aconteceu na mesma época que Jared Stevens morreu, então quando a alma de Hector Hall reencarnou, ele foi escolhido e envelhecido por Nabu para se tornar o novo Senhor Destino. Hector Hall morreu em 2006, durante o arco Dias de Vingança. Então, em 2007, surge o novo Senhor Destino, Kent V. Nelson. O personagem é sobrinho-neto do Kent Nelson original e encontrou o elmo de Nabu recebendo todo o conhecimento dos hospedeiros anteriores, se tornando o último Senhor Destino antes da reformulação do universo DC com o Flashpoint em 2011. Então, com a chegada dos Novos 52 nessa época, chegam também mais 3 Senhores Destinos. Na nova Terra 2, Khalid Ben Hassim se torna o novo Senhor Destino dessa realidade em 2013, encontrando o elmo de Nabu numa escavação ao lado de Kendra Saunders, a Mulher Gavião dessa terra. Mas num rápido momento, em 2017, Khalid perdeu o elmo para Troll, um mago de Apocalipse tão poderoso que ele foi capaz de fazer Nabu obedecê-lo inclusive. E mesmo tendo sido por pouco tempo, até porque Khalid recuperou o elmo na mesma edição inclusive, Troll chegou a ser considerado rapidamente como um Senhor Destino. Só que enquanto isso, na Terra Prime, a tradicional, para encerrar essa lista, foi só em 2015 que surgiu Khalid Nassur, o personagem que foi escolhido por Nabu para receber o seu elmo, por ele vir de uma linhagem de faraós. Claro que existem vários outros Senhores Destinos de universos alternativos, como um Senhor Destino desconhecido do século 31, ou o Dr. Caos do Sindicato do Crime. Mas a lista de hoje era só da cronologia principal, mesmo que seja de universos reescritos, e considerando a Terra 2 também. Mas, de qualquer forma, deixa aqui nos comentários qual é a sua versão preferida do Senhor Destino. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as próximas listas, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.